Mas que tipo de casos tu pega? Quais são essas injustiças que estão sendo cometidas? Tem algum exemplo de alguma história específica para ilustrar tudo isso? De injustiça? Tá, eu vou colocar aqui uma injustiça cometida que... Vamos supor, tá? Vamos lá. Vou dar dois exemplos. Dois exemplos, tá? Morador de um bairro mais humilde. Você tem um energético desse daí sobrando aí? Tem lá tem um na geladeira, vai pegar ali. Eu tô virado no giraia da noite passada, mas eu vou fechar meu raciocínio, irmão. Não, vai lá. Bala na agulha. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui e eu vou aqui pra falar a verdade, filho. Se eu sair daqui depois, falar, Felipe lá. Tô brincando. É que a gente tem amizade com muita gente, cara. Graças a Deus. A gente entra e sai aonde que for. Obrigado, valeu. Onde for necessário, porque é o seguinte: humildade prevalece, cara, em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar você morador de um bairro bem humilde, aqui na Grande São Paulo. Morador lá no Heliópolis, né? Você acha que lá, quando tem uma desconfiança, não vou falar nem denúncia, uma desconfiança que tem droga dentro de uma casa, eles batem na porta: ô meu amigo, tudo bom? Eu preciso da sua autorização para entrar na sua casa, que tem uma denúncia aí que tem droga na sua casa. Você autoriza? Você acha que funciona assim? Ó, se lá em Rio Preto, que às vezes não é tão assim como aqui, eles chegam, eles entram pra dentro, sem bater, arrebentam a casa, tudo. O que for necessário, bate nas pessoas. Eu tô falando a verdade, não tô falando todos, tá? Porque tem bons policiais. Eu tô falando os policiais que se consideram da elite da polícia. Só se for da elite da maldade, né? Que se consideram da elite da polícia. Eles entram, olha, isso daqui eu tô falando tô respondendo a sua pergunta. Uma história que tu pegou, um caso real. É um caso real. Não, isso daqui é de 10 casos, eu acho que 9 assim. Aí eu vou te falar onde que tá errado e eu vou te falar o que é ilegal, tá? Eles entram, tem uma denúncia. Na verdade não é uma denúncia, na verdade muitas vezes eles enquadrou alguém e deu uma pressão no cara, e esse cara foi lá e caguetou de quem que ele pegou, aonde que tem. Não é uma denúncia anônima por via Copom, não. Não existe. Isso daí é raro, tá? Pegou um cara, arrebentou o cara na rua, falou: de quem que você pegou ele aqui? Nós sabe, ó, se você não falar, né, ó, tá ali na viatura, vai te levar. Pera, traz aqui, Steve, vem cá. Traz aqui, ó. Fulano, traz aqui. Já pega um pouquinho ali e fala: ó, você não vai falar de quem que você pegou? Nós sabe que você conhece. Quem que é o cara que tá te fornecendo? Você não vai falar? Nós tá te levando então com esse tanto aqui. Vou te apresentar a delegacia. Você tem uma passagem aqui, você já vai ficar. O cara às vezes vai ficar com medo. Ele fala: não, eu vou te falar então. Eu peguei de fulano de tal. E eles já vão na viatura, já chegam lá com uma denúncia anônima. Entendeu? Essa é a denúncia anônima. Essa é a real denúncia anônima que eles apresentam. E aí chegam na casa do cara. Vai pro chão, deita, tal. Cadê a droga? Cadê? Vai, nós já sabe que tá aqui, já caguetaram, já tá tudo mais, aonde que tá, tal. O cara vai lá, às vezes pega, ou eles procuram e acham. Chega no final da ocorrência, a hora que pegou tudo, eles chegam com um papelzinho que se chama autorização de ingresso no domicílio. Fala: ó, assina aqui como se você está autorizando. Mas eles não falam que o cara está autorizando. Ele fala: assina aqui, eles dão outro nome, eles falam assim: assina aqui esse papel aqui. O cara apanhou, tá em choque ali. Ele vai assinar o papel. Aquele papel é um papel que ele fala assim: ó, eu, fulano de tal, autorizo o ingresso do meu domicílio, tal, na rua tal, para buscas. Entendeu? Isso seria certo? Não. Com isso daí, eles vão pra delegacia, prende o cara, tal e tudo mais. Tá, essa situação, o que tá errado nessa situação aí? Ah, mas tinha negócio dentro da casa dele. Se tem uma situação de flagrante, pode entrar. Não. O STJ colocou limite.
O STJ viu que o abuso tá tão grande, o negócio tá tão feio, que falou o seguinte, ó, toda entrada dentro de uma residência tem que ser filmada. Então você vai filmar essa autorização. Então, por isso chega, antes de entrar, ó, fulano de tal, você autoriza, tal. Não, eu autorizo. Entrou lá, tal. Isso nunca acontece. É, porque se o cara tiver droga, ele não vai autorizar, né? Não, não vai. É que nem é citado pelo professor Auri Lopes Júnior. Ele fala, nossa, tem tanto traficante suicida, né? O cara ele autoriza. Não tem lógica. Então, mas visto que o cara nunca vai autorizar, como é que faz pra pegar essa droga, esse cara? O certo seria, tem uma informação, tem que ter uma investigação anterior, constatar que aquele cara realmente tá fazendo aquele comércio, que ele tá realmente guardando, ou pegar um mandado de busca domiciliar, ou pelo menos ali ter uma suspeita bem firme e concreta que ali tem. Porque veja bem, vamos imaginar uma coisa. Se por um acaso aquele baculejo que eles deram naquele primeiro rapaz, aquele rapaz vai dar uma informação falsa. Ó, tá na casa de fulano de tal. Eles chegam, entram pra dentro e não pega nada. Violou-se o domicílio, a intimidade da pessoa e fica por isso? Fica por isso? Entendeu? Mas normalmente tem coisa. Às vezes não. Acontece de não ter também. Eu recebo, que meu celular tá ali. Eu recebo direto. Falou, os caras veio aqui em casa, aqui, entrou aqui, revistou tudo e tal, não tinha nada. Entendeu? E aí, o cara que tá com uma passagem, alguma coisa, como que ele vai numa corregedoria denunciar? Sendo que no dia de amanhã vai acontecer algum BO com ele. Não tô falando que ele vai ser encontrado num córrego. Eu tô dizendo que alguma coisa vai acontecer. Ele vai preso de alguma forma. Entendeu o que eu tô falando? Então, essa questão de domicílio é uma das questões que acontece muito. E se o advogado não estiver atento a isso, ele não ganha o processo, ele não consegue. Por quê? Veja bem, vou falar mais um pouquinho aqui, depois eu vou chegar aqui no ponto que eu quero chegar. Tem outra situação. Muitas vezes, eu peguei um cliente que aconteceu isso. Pegaram ele. Pô, é difícil de falar, cara. Às vezes eu falando, ainda bem que ela tá testemunha minha ali. Às vezes falando, é quase impossível de acreditar. Mas pegaram um cliente meu, eu sabia que ele já tinha um passado um pouco ruim, mas estava trabalhando, o rapaz estava procurando uma melhora, sabe? E esses policiais não gostavam dele, foram lá. Cara, pode parecer fora da realidade, mas forjaram o cara com 1 quilo do verde. Vou falar dessa forma para não ficar usando termos de entorpecentes aí. Não bastasse forjar, levaram ele na residência dele, falaram assim para ele, ó, aqui é o seguinte, se você não assumir esse BO, a gente tá levando tua esposa, porque ela também tem uma passagem, né? Vai levar vocês dois e falar que pegou dentro da sua casa. Então vem cá. Fica ali no canto ali. Segura a droga. Segurou. Fulano, vem aqui. Filma. Assume aí. O cara fez o cara assumir o BO para não prender a mulher dele. Ó, o que eu tô falando aqui pode parecer assim, fora da realidade de muitas pessoas. Mas na realidade criminal, eu tenho certeza que muitos colegas vão se identificar com isso. E como é que foi esse processo? Esse processo ele foi condenado. Eu tô numa luta até hoje porque saiu o entendimento sobre a abordagem ali e tal. Então eu tô numa luta nesse processo. Mas ele foi condenado a 7 anos e 9 meses. Não conseguimos provar que ele não foi forjado. Por quê? Você falou, mas Felipe, mas como assim? Isso pesa pra mim? Lógico que pesa. O processo mais complicado é um processo de um inocente. Porque o cara tá numa estrada de terra, não tem uma câmera, não tem nada, não tem... Por isso que eu falo, cadê a câmera no peito dos agentes? Isso tem que ter, cara.
Porque numa situação como essa, isso não aconteceria. Entendeu? Não tem uma câmera, não tem nada, não tem nada. O cara tem passagem lá em 2005, 2006, 2007. Tem uma passagem em 2010. A hora que ele senta lá, a juíza olhou pra ele, pô, continua, né, cara? Tipo assim, né? Você tá entendendo que tem situações que não tem como você livrar o cara, não tem como você esperar uma contradição da polícia e você não consegue encontrar outras provas. Aí você depende muitas vezes de um entendimento que tá lá em cima, que não poderia, né, ter abordado ele de moto naquele momento, para só ali conseguir um habeas corpus e trancar aquela ação toda e fazer esse cara voltar a ser inocente. Tem que achar um buraco fora do crime em si. Não, a gente tem que trabalhar. Eu falo assim que a gente tem que trabalhar de uma certa forma. Semana passada, eu fiquei fazendo uma defesa. Rapaz, eu fiquei uns 6 dias escrevendo uma única defesa. Detalhe, 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 detalhe. Muito erro, muito erro. Porque assim, quando você pega um processo, você não olha só no que foi pego com a pessoa. Você olha no procedimento que foi adotado para pegar aquilo com a pessoa. Porque o que foi pego ali, se você bater só em cima daquilo, é condenação. Qual que é o procedimento? Que teve um erro nesse procedimento aqui. Opa, levanta esse erro. Teve outro erro aqui, levanta esse erro. Entendeu? E a gente ganha nisso. Por quê? Se teve um erro aqui atrás e esse erro foi o que desencadeou a apreensão, esse erro for considerado nulo, a apreensão não deve existir. Os meios não justificam os fins, né? Exatamente. Entendeu? Então é isso que a gente trabalha. Então assim, a justiça, a polícia tem muito erro que tem que ser tratado. Hoje em dia querem prender a qualquer custo. Acham que colocando um na prisão